Em episódios anteriores, o universo ferroviário desafiou seus próprios limites atravessando Santa Catarina, pela Ferrovia do Contestado. A falta de pagamento leva o grupo de Zeca Vacariano à execução do primeiro assalto ao trem pagador. A monumental ferrovia é inaugurada na travessia do Rio Uruguai. Eclode a Guerra do Contestado, dizimando milhares de caboclos e o declínio da Ferrovia do Contestado com as privatizações. As memórias do comboio de Getúlio Vargas e a travessia do presidente norte-americano Theodore Roosevelt pelo interior catarinense. Imagens eternizadas pela arte do fotógrafo Claro Gustavo Johnson. A paixão pelo universo dos trilhos e as profissões do passado, da emocionante trajetória humana pela linha da memória. Na Vila Perdizes de 1936, atual cidade de Videira, um jovem apaixonado embalava sonhos toda vez que pegava o trem rumo à cidade gaúcha de Marcelino Ramos para visitar a noiva. Uma outra figura importante da história do oeste de Santa Catarina, e meio oeste, né, nesse caso, foi Saul Brandalize. Ele foi um dos fundadores da empresa Perdigão, do frigorífico Perdigão, né, que iniciou na década de 30, né. O Saul Brandalize, né, na década de 40 assumiu então o controle da empresa, foi incorporando outros pequenos negócios, né, a essa empresa. E na década de 40, então, passou a se chamar Perdigão, né, em homenagem às aves que era comum naquela região, tanto é que o símbolo da empresa era justamente duas aves. O Saul Brandalize namorou, né, e se casou com uma moça de Marcelino Ramos, então ele utilizava com frequência o trem, né, até a cidade de Marcelino Ramos, né? Uma pessoa que transitou muito por esses trilhos, além do frigorífico, né, depois utilizar como meio de transporte das cargas, né, e das mercadorias do frigorífico Perdigão. A produção frigorífica de gigantes da indústria atravessou Santa Catarina pelo traçado ferroviário. Foi assim com a produção de madeira da Vila Rio do Peixe, a alfafa embarcada em Erval do Oeste e Luzerna, além dos carregamentos das grandes vinícolas de Tangará e Pinheiro Preto, além de Videira. Cargas vivas chegaram ao frigorífico Matarazzo de Jaguariaíva, do Paraná. Principalmente de Concórdia e as regiões aí. E sul do Paraná também, né? Sul do Paraná também, aí produzia muito animais, vinha para Jaguariaíva também. Essa indústria, ela foi construída, a Indústria Reunida Frigorífico Matarazzo, ela era uma indústria nacional até internacional, né? Só que aqui em Jaguariaíva ela se instalou porque tinha transporte, que no caso a ferrovia. Naquele tempo não existia rodovia, né? Então era só o trem. Então eles se instalaram em Jaguariaíva por esse motivo. Nós chamava especial de gado, trem de gado nós chamava. Ele vinha ali para o Paraná, vinha do Rio Grande, né? E daí ele tinha preferência na licença, assim, nós chamávamos de poder, né? Ele tinha licença expressa. Ele, por exemplo, se tinha um trem Videira para cruzar, o de Videira tinha que esperar o daqui chegar lá para ele pro outro vir, né? Era mais ou menos assim, né? Tragédias e acidentes também fazem parte da trajetória memorável da Ferrovia do Contestado ao longo de mais de 10 décadas de histórias pelos trilhos do interior catarinense. Tombamento de vagões, choques com animais na linha e colisões entre máquinas.
Talvez sejam essas as memórias mais dolorosas da linha ferroviária ao longo do último século. Ele aconteceu numa romaria de Nossa Senhora da Salete, cujos meus parentes, pelo lado materno, eram 2 primos da minha mãe, saíram da comunidade de Linha Bonita, no Ouro, interior do Ouro, atravessaram o Rio do Peixe em Avaí, tomaram o trem, e eles saíram, 2 primos, para ir para Marcelino Ramos nessa romaria, e na comunidade de Volta Grande aconteceu o acidente, cujos 2 acabaram perdendo a vida. Então, para as famílias REC de Ouro e de Capinzal, foi muito triste aquele episódio. Saíram para ir para uma finalidade de oração, de promessa, e acabaram perdendo a vida. Tinha 2 máquinas paradas, gaúcha, na passagem, e desceu um cargueiro, que veio de Joaçaba, e pegou as 2 máquinas de cheio. Moeu tudo as máquinas, vieram, e uma máquina, o cargueiro que bateu, foi para a costa do rio, foi bem perto da água. A máquina com 2 vagões tomados. Falha de maquinista mesmo. Que aonde era para ele passar 10 por hora, ele passou em 50. Isso aqui, para ele parar, vai mais de 100 metros, freando todos os vagões. Porque ele freia a máquina e freia o vagão tudo, né? E ele não freou nada, chegou e bateu de cheio, sem freio, sem nada. Porque era curva, ele não pôde ver, né? Quando viu, bateu. E nós trabalhamos 8 dias para arrumar. Quando terminamos de arrumar, o engenheiro mandou eu me aposentar, daí me aposentei. O último serviço que eu fiz foi nesse acidente, daí me aposentei. As catástrofes naturais e os fenômenos climatológicos se juntaram à linha de acontecimentos que deixaram marcas ao longo do Vale do Rio do Peixe. Composições inteiras tombadas, trilhos retorcidos e destruição por todas as direções. As cheias de 1983 entraram para a história como uma das maiores enchentes do sul do Brasil. Naquele início de julho, o dia amanheceu diferente e as comunidades ribeirinhas sentiram na pele a fúria das águas do Rio do Peixe. Consequências desastrosas para o transporte ferroviário, que foi obrigado a parar as operações por vários dias. Na enchente de 83, ela ficou 110 dias totalmente desabitada, sem tráfego algum de trem. Então não foi esse o papel fundamental para a desativação da ferrovia ou então desativação da estação ferroviária da nossa região. Por quê? Porque a desativação total dela foi em 95 e a enchente aconteceu em 83. Então houve sim colapso de destruição, houve, mas não foi o papel predominante para a desativação da nossa ferrovia e da nossa estação aqui na região de Herval do Oeste. Milhares de desabrigados e dezenas de mortes e um rastro assustador de destruição e prejuízos sem precedentes, que dificilmente será esquecido por quem viveu o período mais desolador da biografia do Vale. O grande marco da nossa vida foi a enchente de 1983. O que nós éramos antes e o que nós fomos depois, né? Nós morávamos ali, de frente à estação, né? A casa nossa era ali, porque o pai era agente de estação e tinha que estar em contato direto, né? E aí em 83, e aqui tinha uma série, né? Centenas de casas também. E a enchente, ela foi um evento muito rápido, né? Foi uma tragédia que nós perdemos tudo. A nossa casa, ela levantou inteirinha e ela chocou com a Ponte Pêncio, que nós temos um pouco para frente ali, e estourou. Na boca da tarde, o rio começou a encher. E a gente foi ali na volta do rio, para lá da Sadia, aquele rio subia. Tinha até cobra aqui escapando do rio. E já começava a descer pedaços da ponte de Uruguai. O povo aqui da vila, num desespero total, carregando suas mudanças debaixo d'água.
E aí, como o evento foi muito rápido, né, e foi uma tragédia, nós não conseguimos tirar as coisas que estavam todas depositadas na estação de ferro, todas guardadas ali. E aí a enchente veio, subiu muito rápido o rio e nós perdemos tudo. Nós ficamos só com a roupa que nós tínhamos no corpo, né? Um carro que deu, uma Brasília na época, né, que deu para tirar, e o cachorro. Famílias mudando, arrumando trouxas, num desespero. Uns carregavam assim, já com água por aqui, a sua mala de documentos que não queriam que se perdesse, carregavam assim. A situação muito desoladora foi isso. A enchente destruiu totalmente a nossa ponte Emílio Balgart, que foi um marco da engenharia mundial na época de 1930. Ou seja, além dela destruir toda a nossa malha, comprometer a nossa malha ferroviária, ela também comprometeu a estrutura e demoliu a ponte Emílio Balgart. Distante dos mitos, a ferrovia que atravessou a floresta ombrófila-mista, que é como cientificamente é conhecida a mata desta região, desde sempre representou um grande desafio operacional. Em costas íngremes, acidentadas, formadas por derrames geológicos muito antigos que integram a Serra Geral. Verdadeiro espetáculo aos olhos dos viajantes, que em cada trecho da sinuosidade da ferrovia surpreendia ainda mais. O mais fascinante é que a exuberância da natureza, mesmo depois de tantos avanços civilizacionais, continua correspondendo às expectativas de encantadoras paisagens e emocionantes imagens integradas aos trilhos. Testemunho silencioso desta jornada pelos caminhos de ferro, o Rio do Peixe é um mundo à parte, espalha beleza em suas águas, tornando a visão ainda mais inspiradora. Sem trens em circulação, a natureza vai aos poucos recompondo espaços que já lhe pertenceram. A vegetação avança silenciosamente sobre os trilhos, reconquistando território. E em muitos pontos a impressão que se tem é de que os trilhos lentamente são incorporados à própria terra. Um inimaginável fim para um dos mais audaciosos empreendimentos ferroviários do país, que dia após dia demonstra estar mais próximo da extinção absoluta. Um negócio desse é que trazia um futuro para o país, deixar abandonado do jeito que está, né? Para nós foi uma tristeza muito grande, sabe? Para nós foi um fracasso de perder a ferrovia, né? Não sei por que aconteceu isso. Deve fazer o quê? Meu primeiro emprego foi a ferrovia e o último, saí aposentado da ferrovia. A saudade sempre me resta daquele tempo que eu trabalhei aqui. Porque agora está no fim, não tem mais, né? Só resta saudade daquele tempo. Ainda hoje a gente tem muito sentimento, né? Sinto falta. Eu vejo, por exemplo, um trem aí e sempre a gente está olhando, está vendo, que aquilo como se fosse propriedade da gente, né? A gente cuidava muito bem disso. Para nós foi muito triste, porque nós sabíamos que ali era o encerramento de um transporte ferroviário que marcou a história na região sul do Brasil. Não imaginávamos que seria como ficou, porque quando começou a privatização, nós imaginávamos que seria o desenvolvimento do transporte ferroviário na região sul do Brasil. E como o pessoal achou que era inviável o transporte ferroviário na região, houve a decadência. Eu sinto saudade, sinto saudade. Às vezes até sonho.
Eu no momento não acreditei que ia parar. Foi um momento triste, porque a gente fez tanto pelo zelo dela, né? E de repente parou realmente parou e até hoje ninguém mais tomou providência em reativar, né, na verdade. Aqui é onde eu resido há 33 anos já, nessa casa. É onde eu fui funcionário da empresa Rede Ferroviária Federal, SA, e me aposentei nos anos 96 e é onde eu continuo residindo até hoje. Nessa peça aqui era a sala de espera, onde o pessoal aguardava a chegada do trem, essa peça aqui. Aqui tinha uma divisória, né? Essa porta que dava acesso para essa sala de espera. Aqui do lado tinha bilheteria, onde o agente da estação vendia passagem para os passageiros, nessa sala aqui. Essa sala aqui também era a sala do agente de estação. Aqui nessa outra sala aqui era onde tinha o telegrafista. Essa sala. Aquele cano que desce ali, que tem aquela tábua com a parte de fios pendurada, onde descia a fiação que dava comunicação, né, pro agente que trabalhava aqui. Então ele tinha a sala de comunicação, era aqui, onde ele tinha a hora oficial e todo o movimento da estrada de ferro, o agente colhia ali naquela sala. Este assoalho é o legítimo ainda da construção. Aqui nessa sala onde tem o banheiro hoje, não era banheiro, era tipo uma despensa, uma cozinha onde eles tinham fogão para esquentar água para o café, para o chimarrão, para o pessoal que trabalhava aqui na época. Essa sala aqui era o quarto do agente, onde ele dormia quando estava aguardando a chegada dos trens de passageiro. Tinha o trem o internacional, tinha o direto, o misto. Então aqui é onde o agente pernoitava no intervalo de serviço. Tenho o prazer de morar na estação, onde eu fui funcionário também da empresa. Pauta de diversos debates ao longo das últimas décadas, o futuro do trecho catarinense da ferrovia São Paulo-Rio Grande ainda é incerto. Recentemente, uma proposta passou a chamar a atenção das cidades ligadas pelos trilhos do contestado. A ideia é o seguinte, a gente fazer essa ciclovia iniciando em Marcelino Ramos, indo até Porto União. Cortará mais de 30 municípios e serão aproximadamente 300 quilômetros. Em alguns lugares, colocando a ferrovia com passeios turísticos de Maria Fumaça. Em outros lugares, a ciclovia, unindo as cidades, trazendo desenvolvimento e contando essa história, onde todo mundo vai ter oportunidade de caminhar, conhecer tudo o que foi feito. Seria um grande parque linear, um dos maiores do Brasil e do mundo, com mais de 300 quilômetros, contando história, trazendo educação, trazendo desenvolvimento, fazendo a parte turística. Eu acho isso fantástico, é um sonho que a gente busca há muito tempo, só que é um sonho que está difícil de realizar porque as forças políticas ainda não conseguem ter um entendimento de qual é a melhor opção para isso. Precisava sentar, o problema é que os governos mudam de 2 em 2 anos, e em 2 anos o projeto não está conseguindo avançar. Nós precisamos muito, muito mesmo que a gente volte a ter esse diálogo e que, com base nas decisões governamentais, a gente possa fazer essa intervenção e que eles nos apoiem para nós fazer o mais breve possível isso, porque é uma história que está deixando de ser contada. A biografia heróica da Ferrovia do Contestado ao longo de mais de 100 anos de história vai muito além de memórias nostálgicas. O rico legado oferecido à humanidade e futuras gerações regionais se perpetua como dádiva com o passar dos anos, se espalhando por uma vasta região além fronteira das margens do Rio do Peixe
edificando diversas cidades, impulsionando o crescimento da civilização, que na atualidade chega a mais de 1 milhão de habitantes. Sedes de antigas colônias impulsionadas por pequenas vilas ferroviárias, como a de São João, que se tornou Matos Costa. Calmon virou município e Rio Caçador se tornou a maior cidade do Alto Vale. A estação Campos Novos foi renomeada como Rio das Antas e se tornou município. A Gare de Rio das Pedras, que mais tarde se chamou Perdizes, originou a bela videira. Com a parada de Pinheiro Preto não foi diferente e atualmente o local é reverenciado como a capital catarinense do vinho. Restaurada, a plataforma de Rio Bonito mudou de nome, mas continua um imponente marco do desenvolvimento da cidade de Tangará. A parada de Barra São Bento testemunhou o surgimento de Ibicaré e o desembarque dos colonizadores austríacos que fundaram Três Itilhas. De Bom Retiro nasceu Luzerna e da Estação Herval originaram-se as cidades de Herval do Oeste e Joaçaba. Barra Fria originou Lacerdópolis, na margem direita do rio. A parada de Rio Capinzal fez surgir as cidades sectárias de Capinzal e Ouro. O mesmo aconteceu com a estação Rio do Peixe, que fez surgir Piratuba, e mais tarde a co-irmã Ipira, a cidade que inspira. Mas afinal, quem nunca imaginou ver a ferrovia a pleno vapor? Voltar ao passado e reviver a prazerosa sensação de estar a bordo de um autêntico trem do princípio do século passado? Ou experimentar pela primeira vez o glamour de percorrer a ferrovia histórica? Desejo que não requer uma viagem no tempo para ser realizado. Na estação Rio do Peixe, o passeio dos sonhos, digno de todo romancista ferroviário, oferece emoções de incrível realismo. O nome é sugestivo: Trem das Termas, um dos principais trens turísticos do Brasil, operado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a ABPF. A atração, em operação desde 2003 em Piratuba, recebe visitantes aos fins de semana e em datas comemorativas. Para receber os turistas, música e muita animação na plataforma, que dá acesso ao local da venda de passagens. No espaço, um pequeno museu com peças e acessórios usados no antigo sistema ferroviário satisfaz a curiosidade dos mais jovens e mata a saudade dos mais experientes. Para tornar a experiência ainda mais realista, os passageiros do trem de saudades são atendidos por funcionários caracterizados com o uniforme da época. Após o embarque, o toque do sino da velha estação alerta para o início da jornada. O apito da locomotiva anuncia a partida. Lentamente, a composição desloca-se pelos trilhos, como uma majestosa relíquia da história. Durante o percurso de cerca de 25 quilômetros entre as cidades de Piratuba, em Santa Catarina, e Marcelino Ramos, no Rio Grande do Sul, o visitante é convidado a rememorar a vida nos trilhos, cruzando por comunidades rurais e extintos complexos ferroviários, como os do distrito de Uruguai e Volta Grande. Paisagens verdejantes avistadas pela janela e a exuberância das águas do Rio do Peixe são atrativos exclusivos de uma viagem sem igual. A sensação assim que é indescritível. É a primeira vez que eu entro aqui, né? E não tem, a natureza é muito bom. A cada curva que você imagina o que pode ter à frente, né? É maravilhoso.
A música ao vivo embala a viagem, que à medida que avança em direção ao estado gaúcho, fica ainda mais emocionante. É uma história que os avós a gente contava, os pais a gente contavam, né? E hoje a gente está vivendo isso, né? Isso aqui é uma volta ao passado, né? A gente vê que isso aqui foi um meio de desbravar a região, né? Trazer a colonização lá do Rio Grande para o Rio Oeste, né? Principalmente. Né? Então acho que é viver esse tipo de aventura, de uma epopeia, por assim dizer, dos antigos, né? Dos nossos avós. Uma sensação assim de história, né? De voltar na nossa história, de saber como os nossos avós, bisavós se locomoviam para ir na casa dos parentes. É muito legal, muito gostoso mesmo. É única, né? É a segunda vez já que eu estou no trem. É muito legal, eu gosto. Minha família é do Rio Grande, a origem do trem, né? Veio pra cá com o próprio trem. Muito bem legal. É muito bonito ver a paisagem. E eu nunca, na verdade, andei de trem. Sempre via passar desde pequeno. E hoje está se concretizando, né? A aproximação do destino final, com a passagem sobre o Rio Uruguai pela ponte metálica que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, é um dos momentos mais importantes da viagem. Após a parada na estação Marcelino Ramos, ao fim do dia, é hora de tomar assento e retornar ao ponto de partida. A volta é o momento de conjugar sensações, na certeza de que a vida, a bordo de um trem, tem ainda mais valor. Aqui desse vagão o mundo é mais bonito. Vejo um menino abraçado ao avô. Ouve-se um apito, já é Marcelino. Estação do Rio do Peixe, a máquina parou. Vou desembarcar pra tomar um café. Enquanto o trem não sai na estação, espero. Daqui a pouco vou seguir minha viagem nesse memorável trem de ferro. Essa estrada é longa, o tempo não passa. Ouvindo o trem, sentindo o cheiro da fumaça. E quando escuto o apito, vou relembrando. E sem querer às vezes me pego chorando. Viajar pelos caminhos da São Paulo-Rio Grande, em mais de um século de histórias, é percorrer veredas de uma saga passional que une gerações ao longo do caminho de aço que rompeu o sertão brasileiro em linhas paralelas, sustentadas pelos dormentes que modificaram o mundo. Trilhos estigmatizados pela ação do tempo, segredos guardados em edificações que surgiram e desapareceram diante das forças da natureza. Construções que são ruínas no caminho de antigas civilizações que ditaram uma história talhada em rocha. Cenário de batalhas épicas, a Ferrovia do Contestado representa o marco de uma resistência, dedicado aos que partiram desta terra como passageiros no trem da vida e aos que ainda seguem viagem pela linha da memória rumo à eternidade.